a Essa, data que a Unifor disponibilizou. essa prova vai ser como? Subjetiva, objetiva, como vai ser? É uma prova objetiva com 20 questões, 4 itens. Objetiva, 20 questões. É, Qual vai ser os assuntos, professor? é o conteúdo do que foi ministrado até o presente momento. Não, o senhor fez uma revisão do que ela teoricamente teria que ter dado e não deu completo. Vai abordar o que ela já. Porque ela já abordou na prova dela esse material que o senhor revisou. O senhor vai, a partir de hoje, cobrar o de hoje ou vai cobrar o que ela também já deu e já cobrou em prova? Essa prova é uma prova da instituição, não é uma prova do professor. É uma prova unificada, Sei. em que os professores encaminham as questões para que a instituição selecione as questões do conteúdo por inteiro e aplique a prova. Ah, então Então, essa prova, desculpa eu interromper, não tem o cunho do senhor, não tem um cunho do titular da cadeira. Essa é uma prova da instituição, essa é dessa vez, é isso? exatamente. É. Entendi. Então ela vai cobrir toda a matéria, é isso, desde o início. Todo o conteúdo já ministrado até o início do semestre, desde o início do semestre. Tá ok, obrigado. De nada. Um abraço. A gente começa daqui a pouco. Estou só finalizando aqui. Regra, elas são decorrentes da aplicação do artigo 1829. E, portanto, são sucessões eminentemente legítimas. E a grande questão que se coloca é como se dá a divisão patrimonial sucessória frente ao disciplinamento constante do Código Civil. E aí, portanto, nós temos aqui o início da apresentação desse conteúdo, tá bom? Vamos começar trabalhando da seguinte ideia. O Código Civil de 2002, ele inovou a ordem jurídica ao trazer dois artigos dispondo da ordem que o Código estabelece quanto à forma de contemplar os herdeiros, aqueles que ocupam a condição de membros da composição familiar, serão então, que é uma previsão aplicável unicamente àquele que é o tempo da abertura da sucessão aplicava todas as demais situações, ou se fosse divorciado, viúvo, solteiro, e, portanto, ele tivesse uma condição familiar diversa da composição enquanto união estável. Então, nós havíamos ali, na previsão do Código Civil de 2002, dois artigos que traziam diferentes aplicações quanto à divisão patrimonial, mas aí ele classificava essa divisão a partir de uma ideia. Aquele que é o tempo da morte convivia em regime de união estável tem a sucessão regida pelo 1790. E aquele que é o tempo da morte não tinha união estável, mas ele era casado, ele era solteiro, era viúvo ou divorciado, tinha a sucessão regida pelo artigo 1829. Quando surge essa mudança, a doutrina, de modo majoritário, começa a considerar que o artigo 1790 ele incorreu em uma inconstitucionalidade, na medida em que, segundo a voz da maioria da doutrina, havia uma ausência de razoabilidade na distinção aplicada ao cônjuge frente ao companheiro, de modo que havia um desnível na proteção jurídica a partir da composição familiar.
em que no casamento haviam certas regras que enalteciam o cônjuge, frente a uma condição de desprestígio jurídico ao convivente. Então a doutrina passou cada vez mais a entender ou a considerar como inconstitucional o artigo 1790, que era a sucessão aplicável aos conviventes que viviam em regime de união estável. No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, julgando 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, veio a declarar inconstitucional o artigo 1790. E ao fazê-lo, ao declarar essa inconstitucionalidade, ele terminou por remeter o convivente à condição de concorrente com os parentes sucessíveis enquadrados no artigo 1829. Nós vamos ver todos esse artigo 1829 com todo o detalhe, com toda a calma mais à frente, mas eu preciso fazer agora, desde logo, a ponderação de que ao ler o artigo 1829, onde você vê a palavra cônjuge, você deve acrescentar ou convivente, porque com a declaração de inconstitucionalidade do 1790 só restou uma única forma de divisão patrimonial sucessória, que foi o 1829. E isso faz com que o convivente tenha se igualado na proteção jurídica a ele aplicável no âmbito do direito das sucessões. E aí, então, naquilo que nós compreendemos, que lá está escrito como cônjuge, nós precisamos também aplicar igual previsão jurídica ao convivente. Agora, eu preciso também chamar a atenção de que do ano de 2002, quer dizer, desculpe, de 1º de janeiro de 2003, quando o Código Civil passou a vigorar, até o ano de 2017, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o tribunal a quem compete dar a última palavra sobre a interpretação da lei federal, e no caso o Código Civil é uma lei federal, ele aplicava o 1790, entendendo, portanto, como legítima a opção política formulada pelo legislador. Então, até 2017, não havia na jurisprudência dos tribunais superiores posição a afastar o 1790. Esta posição só veio com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora examinar de modo mais calmo o que o Supremo disse nessa compreensão, nesse julgamento. Eu trouxe aqui 2 slides com o inteiro teor da ementa do julgado, para que a gente possa, a partir daí, compreender. Vamos então à leitura. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol, incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada pela união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição Federal de 88. 3. Assim sendo, o artigo 1790 do Código Civil, ao revogar as leis 8971 de 94 e 9278 de 96, e discriminar a companheira ou o companheiro, dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa ou ao marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade, como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. Então, o que nós temos até aqui? Nós temos que o Supremo, examinando o direito sucessório aplicável às composições familiares, entendeu que não é legítimo ao legislador estabelecer regras distintivas a partir da forma de composição familiar, de modo que, independente da forma que a família se compõe, seja por casamento ou seja por união estável, elas têm iguais direitos no plano sucessório.
Tá? Vamos avançar só para a gente concluir o julgado do Supremo. Aí, o que ele diz? Número 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora afirmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais, em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação em repercussão geral da seguinte tese. Qual foi então a tese firmada? No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829. Esse slide ele traz duas importantes informações. A primeira é que o Supremo, ao declarar inconstitucional 1790, ele não declarou com efeitos retroativos, ou efeitos ex tunc. Eu não sei se vocês já fizeram Constitucional 3 e estudaram lá controle de constitucionalidade, em que a premissa é de que as normas inconstitucionais são nulas de pleno direito. E em sendo nulas de pleno direito, elas são inaplicáveis desde o momento em que elas foram editadas. Aqui o Supremo ele não aplicou a teoria da nulidade, mas ele aplicou a teoria da anulabilidade. Ele conservou os atos praticados e, portanto, a incidência do 1790 até aquele momento, tomando como premissa o fato de que o que finalizou, finalizado está. Então, se foi proposto um processo de inventário, e o processo de inventário transitou em julgado, e, portanto, acabou a jurisdição, ou se foi lavrado a escritura pública em que se tem lá o inventário administrativo, aquela questão jurídica e aquela forma de divisão estão estabelecidas na lei que até então estava em vigor. Contudo, a partir do julgamento, não mais é possível aplicar o 1790, de modo que esse dispositivo ele não pode mais servir como fundamento a divisão patrimonial dos processos que estavam em curso no judiciário e que, portanto, ainda estavam pendentes de exame de recursos, estavam pendentes de uma análise futura, contra elas aplica-se a regra do 1829. Do 1829, a partir da declaração de inconstitucionalidade do 1790, ao convivente passa a ser aplicado, então, há uma questão que nós estamos aqui a iniciar uma caminhada. Nós estamos estudando uma ordem de vocação hereditária. Nós vamos daqui a pouco já ler o 1829 e explicar com todos os seus detalhes. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o ponto da disciplina que nós estamos estudando é o chamamento dos herdeiros indicados na lei para verificar quem dentre os herdeiros será contemplado com os bens sucessórios. Então, o que nós estamos aqui a examinar é a seguinte questão. O Código trouxe inúmeras pessoas que podem ser beneficiadas com a sucessão. Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente e os colaterais. Mas a questão é, quem dentre eles será beneficiado em determinada sucessão? E aí o Código, então, traz uma ordem de chamamento. Essa ordem de chamamento é dizer que é uma ordem sucessiva e excludente. Ela é sucessiva porque ela fixa uma ordem de prioridade. Quem primeiro será chamado. E ao haver aquele primeiro chamado dentro da realidade sucessória da pessoa que veio a falecer, por exemplo, o João veio a óbito e deixou filho.
Se houver filho, os demais que são a posteriori dele são excluídos e não são chamados à sucessão. Então é uma ordem sucessiva e excludente, porque ele vê uma prioridade de chamamento e aquele que aparecer na ordem de prioridade será contemplado, de modo que os subsequentes não serão chamados à sucessão e, portanto, não serão agraciados com os bens patrimoniais. Tá? Vamos chegar agora ao artigo 1829. Esse artigo, ele tem 4 incisos. Em cada um dos incisos, ele tem o que nós chamamos de uma classe sucessória. Então, eu preciso começar dizendo que toda pessoa que vem a óbito e que tem herdeiros legítimos a serem contemplados ou beneficiados, a ordem a ser seguida é a do 1829. Este artigo, ele divide as classes sucessórias em incisos. Então, ele tem no inciso 1 os descendentes, no inciso 2 os ascendentes, no inciso 3 o cônjuge, e aí eu acrescento ou companheiro sobrevivente, e no inciso 4 os colaterais. E aí, portanto, que eu quero chamar a atenção, a ordem de chamamento é a ordem prevista no 1829. Vamos então começar a compreender o que é que nós temos aqui. Primeiro ele diz, lá no caput, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Então, ele traz no 1829 a ordem de chamamento. E, portanto, se ao tempo da morte houver descendente, sendo o descendente compreendido como o filho, como o neto e como o bisneto, se houver qualquer deles, o descendente é que é beneficiado. Agora, se ao tempo da morte não houver descendente, aplica-se o inciso 2, chamam-se os ascendentes. Quem seriam os ascendentes? Os pais, os avós, os bisavós. E aí se tem que, se ao tempo da morte não tinha filhos, não tinha netos, não tinha bisnetos, mas tinha algum dos ascendentes, o ascendente é que vai receber os bens sucessórios. Contudo, se a pessoa morre sem filhos e sem ascendentes vivos, porque nós temos ascendentes, mas pode ser que ao tempo da nossa morte já não exista mais uma pessoa viva. E, portanto, aquele que seria o pai, o avô, o bisavô, já tenha vindo a óbito. E aí, se não tiver descendente e ascendente, quem é contemplado na sucessão? O cônjuge ou o companheiro sobrevivente. Aquele que divide uma vida com o falecido. Mas se esse falecido vem a óbito sem filhos, sem pais vivos, sem cônjuge ou companheiro, e portanto ele era, ao tempo da morte, ele era viúvo, ele era solteiro, ele era divorciado, ou até mesmo era separado. Então, se a pessoa, ao tempo da morte, ele tinha um estado civil diverso, de casado ou de convivente. Ele era ou divorciado, ou era solteiro, ou era viúvo, ou até mesmo era separado. Será agraciado quem? Os colaterais. Os colaterais, amigos, são parentes de um tronco em comum. Como se nós tivéssemos uma árvore, que a árvore se ramifica em seus caules, né? E aí o que nós temos é de que a família, por exemplo, os pais geram os filhos. Os filhos, um frente aos outros, são parentes paralelos, que eles têm em comum os pais. E aí, portanto, os parentes colaterais são parentes que têm uma origem comum, mas entre si, eles não têm entre si ascendência ou descendência, mas eles são paralelos, tá? Enfim, essa é a primeira apresentação que nós fazemos do conteúdo. Vou começar agora o detalhamento
do 1829. E aí eu queria, então, saber de aquilo que eu até agora falei, quais são as dúvidas que vocês têm, para que a gente possa ir avançando aos poucos e compreendendo esse conteúdo. Me digam aí. Ok, Ícaro? Tá. Amigos, essa é a parte mais importante da disciplina. Eu diria, grosso modo, que você pode saber tudo, mas você não, pode não saber nada, mas você não pode deixar de saber isso aqui. Isso aqui é o que você vai efetivamente precisar saber, como regra, numa sucessão, tá? Vamos começar então agora a perceber uma leitura ainda mais abstrata. O que é que o 1829 traz? Ele diz assim, ó, inciso 1. Aos descendentes, então, caput, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes. Professor. Em concorrência. Opa, João. Os colaterais, querem exemplo de colateral? Os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos. Nós vamos ver os colaterais todos hoje. Eu vou trazer todos eles com gráficos para a gente apresentar. Opa, não entendi. Ok? Vamos então continuar. É assim. Então, quando nós lemos 1829, a primeira leitura que a gente precisa ter é assim, ó. Caput, a sucessão legítima defere na seguinte ordem. Inciso 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge. O inciso 1 diz que o descendente é herdeiro. E o cônjuge poderá ser herdeiro a depender do regime de bens. Então, o inciso 1 diz que os descendentes são herdeiros. E o cônjuge poderá com ele concorrer como herdeiro do regime de bens. Inciso 2. Aos ascendentes. Não há previsão. Concorrerá com os ascendentes, independente do regime de bens. E, inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. Independente. É sobre o papel do cônjuge na ordem de vocação hereditária. É o inciso 3. Sozinho. E ele recebe todos os bens se não houverem descendentes e ascendentes. Tudo vai para ele. Contudo, o código disse que ele concorre. Então, eu diria que no inciso 1, a depender do regime com o descendente. No inciso 2, o cônjuge será herdeiro, independente do falecido. E portanto, eu começo dizendo que, primeiro ponto, é juridicamente relevante. Primeiro ponto, é juridicamente relevante. O regime de bens, para fim de verificar se o cônjuge será herdeiro, convante, saber o regime de bens do cônjuge. Realmente irrelevante o regime de bens quando houver ascendentes ou quando não os houver. Porque o cônjuge será com certeza absoluta herdeiro concorrendo com ascendentes, ou será herdeiro universal. Herdeiro universal quando não houver nem descendente, nem ascendente. Tá? O Renato diz, no inciso 2 não diz que o cônjuge é sobrevivente, mas é um pressuposto, Renato, porque só herda a pessoa viva ou nascida ao tempo da abertura da sucessão. E, portanto, o cônjuge, para ser herdeiro, ele precisa ser pessoa. Então, é o pressuposto do artigo 1798. Tá? Pronto.
Passada essa fase da questão do regime de bens, eu queria explicar o inciso 1 para nós começarmos. O inciso 1, ele tem uma redação confusa. Vamos ver a redação, que ele é um pouco mais confusa. Ele diz assim, ó, a cessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou no da separação obrigatória, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Amigos, é um dispositivo que causa uma confusão de nós compreendermos qual é o sentido a ser extraído daí. E aí eu vou então trazer uma regra e uma exceção para vocês compreenderem de modo fácil esse inciso. A regra é: o cônjuge será herdeiro ao concorrer com o descendente quanto aos bens particulares. O cônjuge será herdeiro concorrendo com os descendentes quanto aos bens particulares. Na hipótese em que o regime de bens admitir a sua existência, admitir a existência de bens particulares. E aí eu dou um exemplo. Na comunhão universal, não há bens particulares. Na comunhão universal, todos os bens são comuns do casal. Então, se não há bem particular, o cônjuge não concorre como herdeiro com o descendente, porque nenhum dos bens é particular. Agora, na comunhão parcial, poderão haver bens comuns e bens particulares. Os bens comuns são os adquiridos após o casamento, cuja aquisição seja onerosa, e os particulares são os adquiridos antes do casamento e os posteriores ao casamento na forma de aquisição gratuita. Então, por exemplo, se o João casa com a Maria e ao tempo em que ele casou, ele tinha uma moto, a moto é bem particular. E a Maria, tendo filhos, João tendo filhos e deixando Maria esposa e filhos, Maria concorre com os filhos de João quanto ao bem particular que é a moto. Então, o cônjuge só concorre com descendentes quando houver bens particulares e na hipótese do regime de bens admitir a existência de bens particulares. Essa é a regra do 1829, inciso 1. Qual é a única exceção? Qual é a única exceção? A gente vai destrinchar isso em exemplos, tá certo? Mais à frente. A única exceção é a separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, por uma opção política do legislador, ainda que só haja bens particulares na separação obrigatória de bens, ainda que só haja bens particulares, o cônjuge não concorre com os descendentes. Então, se o João e a Maria casaram, e o João tinha filhos, e ao tempo que o João contraiu um matrimônio, ele tinha mais de 70 anos, por exemplo, ele deixando bens sucessórios independentes de haverem bens particulares dentre os bens por ele deixados, Maria não concorrerá com os descendentes dele. Porque na separação obrigatória não há participação do cônjuge em concorrência com os descendentes quanto aos bens sucessórios. Certo? Caio, você quer perguntar? Professor, era sobre o comentário que o colega tinha feito anteriormente, sobre o cônjuge vivo, né? Sobre o sobrevivente. Acho que a pergunta dele era relacionada se, por exemplo, esse cônjuge que não é sobrevivente, tiver filhos que era só dele, se esses filhos teriam direito à sucessão dos bens do esposo também falecido. Deu para entender o comentário? Deu. Depois eu quero fazer a pergunta. Caio, o pressuposto... Só um minutinho, João. O pressuposto que o Código traz é de que ao tempo da morte haja cônjuge e, portanto, haja casamento. Então, a dizer, quem herda é o cônjuge.
caso exista cônjuge. Não havendo casamento, não há vocação hereditária naquele aspecto. E, portanto, se antes da abertura da sessão de João, Maria já tinha vindo a óbito, ela não era esposa dele ao tempo da morte. Razão pela qual não pode aqui os descendentes dela pretenderem receber uma parcela dos bens sucessórios, porque o pressuposto é de que ao tempo da morte não havia herdeira na condição de consorte ou de cônjuge. Certo? Entendi. Então ela até era cônjuge dele, mas como ela faleceu antes, ela deixou de ser devido ao falecimento, né? Ela era cônjuge e agora já não é mais. Já não mais ocupa essa condição. Tá? Tá certo. Diga aí, João. Professor, é o seguinte, justamente aí nesse ponto aí, ao tempo da morte, há o pressuposto que haja casamento. Então não havia casamento e havia uma união estável. Nessa união estável, não concorre, eu não entendi essa parte desse pressuposto aí. Ao tempo da morte, o pressuposto que haja casamento. Não havendo casamento. Se não há casamento, é uma concubina. Certo? Não entendi, eu queria que o senhor explicasse melhor esse pressuposto aí. E também... Vamos ver, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Eu vou esclarecer o que é o cônjuge e o que é o convivente para fins sucessórios. Tá, outra coisa, a comunhão universal... Eu vou trazer slides sobre isso e a gente... Tá, mas só mais uma pergunta. Na comunhão universal, todos os bens... Eu não estou te ouvindo direito. Na comunhão universal, tá ouvindo bem? Alô? Alô? Estou sim. A comunhão universal subentende... Estou ouvindo você. Na comunhão universal, então, subentende-se que todos os bens antes e depois adquiridos são do casal. Então, esses bens antes e depois de adquirido, a companheira ela não participa na comunhão universal. Só na parcial, é isso? A nova companheira não... Na comunhão universal, ela não será herdeira. Só os filhos. Ela pode ser meeira. Só os filhos serão herdeiros. Estou falando de sucessão, eu não estou falando de direito de família, tá bom? Certo. Então ela é meeira, então ela participa. Vamos avançar um pouquinho mais? Não, ela não participa na sucessão, não. Ela participa na condição de meação, que é o direito de família. Na sucessão, ela não recebe nenhuma massa patrimonial, só os descendentes do falecido. Certo? Tabaço. Vamos lá. Descubro quem será beneficiado. Como é que eu descubro que o primeiro critério é da classe sucessória. Se houverem descendentes, não serão chamados os ascendentes. Por exemplo, opa, João. Está confundindo. Não chamei, obrigado. Se houverem descendentes, não se chamam os ascendentes. Tranquilo. Não havendo descendentes, os ascendentes são contemplados. Então, eu preciso examinar o primeiro critério, que é a ordem de vocação hereditária. A ordem quanto às classes. Agora, segundo elemento, dentro de cada classe pode haver mais de um beneficiado. Porque dentro dos descendentes eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho bisnetos. E, portanto, aqui eu preciso chamar a atenção de que, dentro de todos os possíveis sucessores, filhos, netos e bisnetos, eu preciso chamar aquele que primeiro está mais próximo do falecido. Então, dentro dos descendentes, o primeiro é o filho. Não havendo filhos, os netos. Não havendo filhos e nem netos, os bisnetos. Então, eu sigo uma ordem de exclusão. E aí eu chamo primeiro, atenção, a classe, e depois da classe, ao grau de proximidade com o falecido. E aí,
depois, quando nós examinarmos a classe dos ascendentes, nós ainda vamos ver que existem parentes por parte de pai e parentes por parte de mãe, mas eu trago já esse ponto mais à frente. Mas eu quero então começar dizendo que, dentre todos os parentes que existirem, quem vai ser chamado à sucessão? O que ocupar? A classe preferencial. E aí a classe vai seguir essa ordem: descendente, ascendente, cônjuge colateral, nesta sequência. Segundo, dentro das classes podem haver mais de um sucessor de graus diferentes, como descendentes. Nós temos filhos, netos e bisnetos. Como ascendentes, nós temos pais, avós e bisavós. Então eu preciso chamar a atenção de que dentro da classe eu vou chamar aquele que é mais próximo ao falecido. Dentro dos descendentes, os filhos. Não havendo filhos, os netos. Não havendo filhos e nem netos, os bisnetos. Agora, se a pessoa morre sem qualquer descendente, eu vou para a classe dos ascendentes. E quem dentre os ascendentes? Primeiro, os pais. Se não houver nenhum dos pais vivos, os avós. Se não houver nem pais, nem avós, os bisavós. E, portanto, eu vou seguindo uma ordem de exclusão. Tá? Vamos só avançar para eu mostrar agora, através de gráficos, essa realidade. Olha aqui. Eu estou começando pela classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, nós temos o falecido, de cujos, o pai e a mãe, que são ascendentes de primeiro grau, e os avós paternos e maternos, que são ascendentes de segundo grau. E aí, portanto, nós temos aqui que, dentro da classe dos ascendentes, nós temos mais de um possível contemplado, a partir dos graus sucessórios. Primeiro eu chamo os pais, depois eu chamo os avós, quando não houver qualquer dos pais. Deixa eu avançar aqui para mostrar agora um slide que vocês vão visualizar isso de modo mais claro. Vamos começar a trabalhar os exemplos. Vamos dizer então que o João veio a óbito. Ao tempo da morte de João, ele era casado ou tinha uma união estável. E ele deixou pai vivo e mãe viva. Aí você diz, como será dividido os bens deixados por João? Eu quero chamar a atenção de vocês de um primeiro pressuposto. Para eu entrar no direito sucessório, eu tenho que partir da premissa de que eu retirei os bens do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, o primeiro passo é excluir a ameação. Então, eu não estou falando de bens pertencentes ao casal. Eu estou falando de bens pertencentes ao morto. E, portanto, eu, com a morte, tiro os bens pertencentes unicamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Eu começo tirando a ameação. A ameação é o direito decorrente do direito de família, de que o cônjuge sobrevivente pode ter direito a metade dos bens ditos comuns. Bens comuns. E aí, portanto, eu excluo a ameação. O que sobrar é sucessão. Então, eu estou trabalhando aqui na sucessão do João. O João, ao tempo da morte, não tinha filhos. Ele tinha um cônjuge sobrevivente ou companheira e tinha pais vivos, pai e mãe vivos. Como se divide os bens deixados por João? Eu digo aqui que vigora o princípio da igualdade. Se o sujeito morre deixando pais e cônjuge, vigora o princípio da igualdade. A cota atribuída ao pai, à mãe e ao cônjuge será sempre a mesma. Então, quanto aos bens do morto, haverá uma divisão igualitária entre pai, mãe e cônjuge. Divide por 3. Tá certo? Avançando só um pouquinho aqui, para a gente ver agora outro exemplo. Neste exemplo, o João veio a óbito e ele era casado. E a mãe era viva, mas o pai era morto. Aí eu começo chamando a atenção em duas informações. Primeiro,
Na classe ascendente, eu beneficio primeiro os ascendentes de primeiro grau, os pais, ou pai ou mãe. Eu não posso passar para os avós se no grau mais próximo tiver alguém vivo. E aí eu então chamo a atenção de que os avós paternos nada receberão. Nada receberão. Por quê? Porque a vocação hereditária ela se dá em classe dos ascendentes. Segundo ponto, além da classe dos ascendentes, ela se dá em grau de proximidade. E o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. De modo que, havendo pais, ou pai, ou mãe, eu não chamo os avós. Os avós estão excluídos da sucessão. Então, o primeiro pressuposto é esse. Na hipótese aqui, o João morreu e tinha mãe viva e pai morto. Nesta hipótese, como há ascendente de primeiro grau, eu não posso chamá-los de segundo grau. Agora, segundo ponto. Se houver ascendente e houver cônjuge sobrevivente, como se divide os bens sucessórios? Eu digo, olha, o cônjuge ele tem iguais direitos sucessórios aos pais. O cônjuge tem igual direito sucessório aos pais. Tudo o que o pai, a mãe, receber, ele recebe em igual medida, a mesma fração. Então, como na hipótese não há pai, mas a mãe recebe metade dos bens sucessórios e o cônjuge ou companheiro sobrevivente recebe a outra metade. Então, há uma divisão igualitária. Certo? Amigos, até aqui, me digam aí, alguma dúvida? Eu percebi, professor. Muito obrigado pela explicação. Tá ótimo. Ok, Renata. Então, diga assim, aqui é uma regrinha matemática simples. Aqui não tem subjetivismo, aqui é objetivismo. Qual a regra? Havendo pai, mãe e cônjuge, bota o igualzinho. Divide-se igualitariamente. Quem está vivo, recebe. Quem morreu, perdeu. Quem está vivo, recebe. Quem morreu, perdeu. E aí, portanto, havendo 3, divide por 3. Havendo 2, divide por 2. Dele. E ele tinha avós, vivos e mortos. Vamos então começar aqui. O sujeito morreu, ao tempo da morte ele não tinha descendentes, mas ele tinha ascendentes vivos. Como eu então seleciono quem dentre os ascendentes vai ser chamado? Eu digo o de grau mais próximo em exclusão de grau mais remoto. Quem de grau mais próximo? Digo, olha, não há pais vivos. Ascendente de primeiro grau. Então eu vou para ascendentes de segundo grau, avós. E dentro dos avós, eu tenho aqui avós vivos e avós mortos. Né? O que é que eu preciso então chamar a atenção de vocês neste exemplo? Primeiro elemento. O código distinguiu o cônjuge dos ascendentes de grau mais elevado que não sejam os pais. Anotem esse ponto que é importante. O código distinguiu o cônjuge dos ascendentes de grau mais elevado que os pais. O código criou um critério objetivo. Ele disse assim, sempre que houver cônjuge e houver ascendentes que não forem os pais, sempre que houver cônjuge e houverem ascendentes que não forem os pais, o cônjuge recebe sempre metade dos bens sucessórios. Metade de tudo é para o cônjuge. E a outra metade
é para os ascendentes. Qual foi a regra estabelecida pelo Código? Quando se tem ascendentes e cônjuge, o Código diz, espera ainda, que ascendente? Porque se for pais, princípio da igualdade. Se for pais, princípio da igualdade. Divide tudo igual. O cônjuge recebe a mesma cota que os pais, ou que o pai ou a mãe. Mas, não havendo pais, mas havendo ascendentes de grau mais elevado, o cônjuge recebe sempre metade de todos os bens sucessórios. A outra metade é dividida entre os ascendentes. Só um minuto, cara. Vamos só aqui para eu concluir o raciocínio. Então, a outra metade é dos ascendentes. Só que a gente precisa lembrar aqui um terceiro critério na ordem de chamamento, de verificação quem é contemplado. Qual é o critério primeiro? A classe. Ó, só chama ascendente porque não tinha nenhum descendente. O sujeito não deixou nenhum filho, nem neto, nem bisneto. Não deixou. Segundo critério, os de grau mais próximo exclui os de grau mais remoto. Não havendo ninguém do primeiro grau, chama-se do segundo grau. Agora, o terceiro critério é os parentes paternos, os ascendentes paternos, têm o mesmo direito dos ascendentes maternos. E aí eu chamo a atenção agora de um terceiro critério. Qual é o terceiro? Quando eu verifico o grau, a classe dos ascendentes, eu preciso lembrar que a origem do falecido, ele decorre da conjugação do material genético de pai e mãe, e dos parentes paternos e parentes maternos. E aí, portanto, o Código diz que os parentes por parte de mãe, ascendentes, têm o mesmo direito que os parentes por parte de pai, ascendentes. Então, nesta hipótese aqui, tem-se metade de todos os bens é do cônjuge e a outra metade é dos ascendentes. Agora, metade de metade, ou seja, 1/4 vai para os parentes por parte de pai e 1/4 vai para os parentes por parte de mãe. E aí eu chamo a atenção. Olha aqui no exemplo que eu estou trazendo. Nos parentes por parte de pai, eu tenho a avó morta e o avô vivo. O avô recebe 1/4 por inteiro, porque ele é o parente por parte de pai, vivo. E na parte de mãe, nós temos avô materno e avó materna vivos. Então, esse 1/4 é dividido entre a avó e o avô maternos. Vocês conseguiram entender essa lógica daí do slide? Professor, pelo amor de Deus, é muita jornalina, né? Até eu estava entendendo, viu? Tá excelente sua explicação, professor. Ok. Obrigado. Obrigado, Renato. Caio, você tinha levantado a mão. Diga aí para mim, que você estava com... Só para confirmar se essa regra só vale para os ascendentes e não para os descendentes. Se fosse Essa regra só vale para os ascendentes. Tá certo? Então, ascendente, 3 critérios: classe, grau e parentesco. Classe, grau e parentesco. Não esqueçam das palavras-chave. Classe, grau e parentesco. Classe, só chama ascendente porque não tem descendente. Grau, o mais próximo exclui o mais remoto. Então, os bisavós não vão receber, porque existem avós vivos. E parentesco, os por parte de pai recebem a mesma cota dos por parte de mãe. Tá? Vamos avançar e ainda aqui ver outro exemplo. Olha nesse outro exemplo aqui. Neste exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos avós, dentre eles vivos e mortos. Nós temos que existe o avô materno vivo e todos os outros mortos. E aí eu chamo a atenção, olha, eu não posso contemplar nenhuma outra classe se na classe ascendente tem alguém vivo. Eu não posso contemplar noutra classe se na classe ascendente tem alguém vivo. Segundo ponto, eu preciso na classe ascendente respeitar o grau mais próximo. Então eu não posso chamar os bisavós porque existe avô vivo. Terceiro ponto, o critério objetivo que o código trouxe é
quando houver ascendente de grau mais elevado que os pais, o cônjuge recebe metade de tudo e a outra metade é dos ascendentes. Só que nessa hipótese que nós estamos trazendo, o único ascendente de grau mais próximo vivo é o avô materno. Então ele recebe metade de todos os bens sucessórios e a outra metade o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Certo? Veja, nessa hipótese eu não falo de parentesco porque não há outros parentes na classe dos ascendentes de grau mais próximo vivos. Então não tem avós paternos vivos.